Se você começou a academia agora, tem uma pergunta que não sai da sua cabeça. Quanto de carga eu devo colocar nos aparelhos? Seja bem-vindo ao meu canal, esse é mais um vídeo informativo aqui para você. E esse vídeo é para você que está começando a treinar, começando a fazer academia. Então eu vou tirar essa dúvida que eu tenho certeza que muitos iniciantes têm. Quanto de carga eu tenho que colocar nos aparelhos? E eu quero falar para vocês uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos. Carga é importante, mas ela não é a primeira coisa que você deveria se preocupar. Na verdade, eu gosto de pensar que existem 4 etapas para um bom desenvolvimento dos seus treinos. E essas 4 coisas eu colocaria nessa ordem aqui. Primeiro, técnica. Segundo, amplitude. Terceiro, cadência. E quarto, carga. Vamos começar pela técnica. Técnica do movimento. O que seria a técnica do movimento? A gente está falando de você fazer aquele movimento com uma execução de uma forma correta, de acordo com seus objetivos, é claro, e sempre prisando a qualidade do movimento. Eu posso dar um exemplo que é um dos movimentos mais populares das academias, que é o agachamento. Se você não souber posicionar os seus pés, não saber quando movimentar quadril, joelho, posição no seu tronco, provavelmente você não vai conseguir executar aquele exercício de forma correta. E se você ficar pensando 100% na carga, provavelmente a sua técnica de movimento ficará errada. Primeiro você precisa aprender a se movimentar, para depois você pensar em quanto peso você tem que colocar naquela máquina. E uma coisa muito importante, questão a técnica no movimento. A técnica não é padrão para todo mundo, depende muito do biotipo da pessoa. Se a pessoa é mais alta, se ela é mais baixa, se ela tem alguma limitação física. Então, assim, tem o padrão correto de cada movimento, mas isso depende muito também de cada biotipo e de cada pessoa. Às vezes a pessoa tem alguma limitação, alguma lesão, tem algum encurtamento. Tem o padrão certo, mas ele não se enquadra para todo mundo. E depois que você domina a técnica do movimento, o segundo item que eu considero muito importante, amplitude. E amplitude do movimento, como o nome do item já fala, né, é usar toda a amplitude do movimento. Eu vou dar um exemplo rápido e fácil para vocês entenderem. O bíceps, rosca bíceps que a gente chama. Você vai estender o braço, você vai contrair todo o braço e estender todo o braço. Isso seria uma amplitude total do movimento ou uma amplitude completa. Extensão total e flexão total. Terceiro ponto da minha lista, cadência. O que seria a cadência? Cadência é a velocidade com que você faz aquele movimento. Quando a gente fala em cadência, nós estamos falando em controle do movimento, mas isso não significa que você tem que fazer aqueles movimentos super slow, bem devagar, quase parando. Não, você tem que saber controlar a carga que você está fazendo, independente do exercício que você está fazendo. E um ponto muito importante quando a gente fala de cadência é você sempre controlar o peso e não deixar o peso controlar o movimento. Por isso que para quem está começando, você ter um controle na cadência é muito importante para você começar a conhecer o seu corpo, para você começar a entender os movimentos e não simplesmente pensar na carga ou simplesmente fazer de uma forma rápida para que o exercício acabe logo. Então, foque na técnica, depois foque na amplitude e depois controle do movimento. E por fim, chegamos na carga. E a pergunta inicial do vídeo, qual que é a carga necessária que você tem que colocar nas máquinas? Relembrando, técnica do movimento, amplitude e cadência. E por que eu coloco a carga por último? Que para você ter um controle total da carga, saber quanta carga você tem que levantar, você tem que dominar e entender os 3 primeiros itens. Por quê? Se você conseguir dominar esses 3 itens primeiro, com certeza, com o passar do tempo, você vai começar a aprender a progredir carga. O que é progredir carga? Se hoje você faz um exercício com 10 quilos, passa uma semana, na segunda semana, você vê que aqueles 10 quilos começou a ficar mais leve, você começou a fazer um pouco mais de repetições, você acaba automaticamente aumentando carga aos poucos. Isso a gente chama de progressão de carga. Então, para você aumentar a carga, isso deve ser consequência da técnica 1, 2 e 3 bem executadas. Ou seja, quando você domina a técnica, a amplitude e a cadência, automaticamente, com o passar do tempo, você vai progredindo carga, você vai aumentando carga, você vai ficando mais forte, e isso você tem que ter paciência durante os treinos. Não é do dia para a noite que você vai evoluir com grandes cargas, é aos pouquinhos, de quilo em quilo, de 2 quilos em 2 quilos, então é uma progressão diária, semanal, então tenha um pouco de paciência em questão à carga. E para você que está começando agora, aprenda. Técnica do movimento, que é aprender a se movimentar. Em segundo, amplitude no movimento, fazer movimentos completos, amplos. Cadência, saber controlar o movimento, saber controlar a carga que você está levantando. E por último, a carga. Então a minha dica é, não sacrifique as 3 primeiras técnicas só para aumentar carga, só para progredir carga. Foque nas 3 primeiras técnicas que você vai ver que o aumento de carga vai ser uma consequência de uma boa técnica, de uma boa amplitude e de uma boa cadência nos seus treinos.